Maravilha, Boker Tov Lekulam. Estamos aqui com o nosso contato e contexto com Sefer Yetzirah 2.2, o segundo capítulo, o segundo verso. Ezrim ve'ishtayot yesod ha'kaken ha'tziban tzarfon shekilon ve'amiran ve'tzad ba'en et ko ayetzo ve'et ko ayatid la'letzo. Nós temos então que com 22 letras de fundação, ele, o Borei Olam, ele gravou e esculpiu, permutou, pesou e transformou, e com elas ele descreveu tudo que formou e tudo que seria formado. Exatamente com o que vai ser dito aqui, para meio entendedor, meia palavra basta, vai conseguir ver muitas correlações, inclusive com Sefer Bereshit. Ele gravou, o que significa na terminologia cabalística no Sefer Yetzirah, ele gravou. Significa que, em primeiro lugar, as letras elas são gravadas do nada, né, entalhadas e separadas. Significa que elas são fixadas. Ele gravou colocar as letras na marchavá, ou seja, no pensamento. Vou dar um exemplo para quem já estudou sobre os 72 nomes de Deus que podem ser encontrados até hoje, nos dias de hoje, e podem ser praticados. Eles estão vinculados a Parashá Beshalach. São 3 versos. Inicia uma letra do primeiro verso, o meio da letra do segundo verso, e tem um terceiro verso que é a letra final. Então se faz uma tríade por 72 vezes. São os 72 nomes de Deus, que são anjos, que são sopros de Hashem. Então, quando você vai colocar, talhar, ou seja, fixar essa tríade, vou dar um exemplo de uma tríade como Resh, Yud, Ud. Você então coloca na sua tela mental o fundo branco e as letras em fogo negro, ou seja, pintadas de negro, pintadas de preto. Resh, Yud, Yud. Resh, Yud, Yud. Então você visualiza Resh, Yud, Yud, né? Então isso é um código cifrado em relação à palavra. E assim como você colocou a sua visualização, você consegue olhar de olhos fechados, que é o processo da visualização. Você também utiliza o processo de entalhar. O que significa entalhar? Então nós temos aqui que ele esculpiu, ou seja, que ele impregnou as letras, esse processo de que nós podemos fazer através do processo da visualização. E entalhar nada mais é do que permutar através tanto do pensamento como da mente, como também de verbalizar aquilo que está fazendo, está sendo dito, e isso passa a ser um código cifrado padrão. Então, existe algumas técnicas, e dessas técnicas, cada uma corresponde às 5 famílias fonéticas que vai ser abordado no segundo capítulo, no verso número 3. Mas a ideia aqui é que cada uma dessas letras, elas têm um porquê de acontecer, e assim traz que isso é um processo de meditação que ajuda, inclusive, a limpar os pensamentos. Vou dar um exemplo em relação até à própria tríade Resh, Yud, Yud. Se você coloca na sua frente, na tela mental, essa tríade, automaticamente o seu estado consciente e inconsciente, como fala a própria psicologia analítica junguiana e até a psicologia e a parapsicologia, traz com que você vai estar limpando os seus pensamentos, ou seja, você não vai ter nenhum pensamento objetivo, ainda que você tenha pensamentos subjetivos, pensamentos que correspondem a atos até mecânicos, por exemplo, que é algo que fica pensando, que você fica dentro. E por isso que a ideia é que, na verdade, nós temos 2 tipos de pensamento ao mesmo tempo, um predominante e um outro que ocorre sem até que a gente perceba de forma inconsciente. É aquilo que faz com que a gente faça alguma ação de forma inconsciente, que é base desse princípio do pensamento. Então, um exemplo muito simples, eu lembro quando uma vez eu conheci um rabino Mekubal de Jerusalém, que também era shorreto, Rabbi Meir Botton. Ele recomendou um exercício muito interessante para fazer exatamente isso, que é esculpir e talhar, ou seja, colocar o processo da visualização, né, e permutar através da visualização e através do uso do verbo da palavra. É um exercício muito simples, mas traz uma força muito grande.
Tem um código padrão que pode ser utilizado além de subcódigos, que são a forma aonde é lida através de Rashi Tevot, ou seja, de acrônimos, de formas ligadas à gematria, que isso já é um estudo um pouco mais avançado, é de você conseguir visualizar um número. Vou dar um exemplo, 86, que equivale automaticamente, quando você fala 86, você faz uma correlação com o Revi'it, que é 86 Revi'it, que é a medida de um copo. Também automaticamente você sabe que copo é Kos, que é 86. 86 também é Teva, natureza. Então essas são algumas correlações, mas a ideia aqui é que você consiga limpar o seu pensamento e como é que você consiga iniciar um processo de visualizar através do Mahshavah, através do pensamento, para poder verbalizar. Um exemplo, você visualiza, usando o seu processo de criatividade, o seu elemento criativo, uma tela branca, a letra Aleph, como ela é formada, etc., que pelo Sefer Yetzirah é formada de um Vav com 2 Yudim, né? A partir desse processo você vê Vav, você vê Yudim, Vav, etc., mas na verdade você está vendo Aleph. Então você vê Aleph, você por um período você fica visualizando a letra e você verbaliza até de boca fechada Aleph, Aleph, Aleph. Isso você faz 22 vezes, mais ou menos 5 segundos cada letra. Depois vem Beit, você visualiza a letra Beit, Beit, Gimel. Quando você chegar até o Tav, você vai ver que você vai estar conectado com as letras e você vai entender quando a sua mente se desviar desse princípio, saindo um pouco do foco. Isso é um exercício que ajuda a ter foco e ajuda você a começar a utilizar o seu processo criativo dentro do sistema de visualização e permutação através da fala silenciosa ou a fala comum, que é aquela que utilizamos através do dito. Só coisas boas hoje e sempre.